tarde a todos, nossos colegas da Universidade Federal do Maranhão, assim como alunos e também pessoas que se interessaram pela temática. Eu fico muito feliz de ver essa sala lotada de pessoas interessadas nesse tema que, para mim, é assim, essencial nos dias de hoje. Afinal de contas, lidamos com alunos que estão aí procurando um ensino diferenciado, e a proposta das metodologias ativas, que não são novas, né, já tem um certo tempo, mas que podem ajudar bastante nesse novo cenário, tanto para o ensino presencial, como também para o ensino online. Então, nós temos 1h30, então nós vamos ver aí um panorama do que é possível ser trabalhado. Eu vou dar também no final indicativos de leituras e aprofundamentos em que vocês podem também buscar mais informações e também possibilidades de outras formações, tá? Então, o que nós temos observado agora em pleno século XXI? Tá? Então, habilidades são necessárias. Então, as tecnologias, o mundo digital, ele não ficou só nas empresas, né? A internet, todos os seus recursos, eles agora são fundamentais em todas as esferas, inclusive no âmbito educacional. Então, antigamente, muitos professores utilizavam a internet, as tecnologias, para quê? Para planejar, para buscar materiais, para montar seus slides, para montar apresentações bonitas, né? Mas hoje em dia nós estamos observando o quê? Que essas tecnologias, elas têm sido utilizadas não só no processo de planejamento, mas também no processo de implementação, ou seja, na prática. Então, é possível aí pensar em várias propostas, ferramentas e aplicativos para que a nossa aula fique mais interativa. Então, o que significa isso? Para que haja troca de informações em tempo real. Então, é muito interessante quando essa troca acontece. Então, se vocês observarem o perfil dos alunos, hoje ele não é mais aquele aluno que aguenta ficar muitas horas somente ouvindo o professor. Ele quer dar a sua opinião, ele quer participar, ele quer partilhar de ideias. Então, eu deixo vocês aí bem livres também, para quando quiserem fazer uma pergunta, só abrir o microfone e comentar sem problema nenhum, para que não fique um monólogo, para que, de fato, aqui a gente possa dialogar e trocar informações. Às vezes eu estou tocando no assunto que você tem aí uma grande contribuição, então não se sinta acanhado para comentar, para dar a sua opinião. Eu sou um aprendiz, né? Então, um pouco que eu sei que eu estou passando aqui para vocês, mas muito ainda que eu ainda quero aprender. E eu tenho certeza que todos vocês têm aí ideias, sugestões, experiências, vivências e ferramentas que gostam e que gostariam também de compartilhar, não só comigo, mas com todas essas pessoas que estão aí acompanhando, tá? Então, o que nós podemos observar no atual contexto? Aqui, algumas habilidades são aí necessárias nessa era digital. Então, a primeira delas seria a habilidade de comunicação. Então, tem que ter facilidade em me comunicar, não só escrevendo, mas também falando, não só falando frente a frente, mas utilizando todos os recursos. Então, algumas pessoas estão aí, eu tenho recebido aí relatos meio que em pânico. Por quê? Meu Deus, agora eu vou ter que falar para um computador, eu vou ter que dar aulas para um computador. Então, para algumas pessoas, isso pode parecer estranho, mas à medida que você vai iniciando esse processo, isso se torna muito comum. Então, eu abro aqui o computador, estou falando aqui com a tela cheia, eu não estou mais vendo vocês, tá? Mas na minha cabeça é como se todos vocês estivessem aí numa plateia, eu estivesse aqui observando. Então, eu crio essa imagem para facilitar o processo, porque eu sei que não é muito fácil você explicar para quem não está vendo, né? Eu não estou vendo o rosto das pessoas, se elas estão entendendo ou não. Então, é um processo que é preciso ser startado. Eu sempre digo, nós só perdemos o medo de andar de elevador andando, só perdemos o medo de andar de avião andando, só aprendo a dar aulas online, dando aulas online. Então, é preciso iniciar, tá? Então, você vai ter uma dificuldade no início? Vai temer? Vai, mas depois vai aprender. Tudo é um processo de aquisição de conhecimento. O que mais? Capacidade de aprender de forma independente. Então, todos nós agora estamos buscando textos, formações, webinários. Então, essa necessidade de autonomia é uma necessidade para a nossa sobrevivência. Então, tanto nós, professores, vamos fazer isso, como os nossos alunos, como todos. Precisamos aprender de maneira independente, autônoma. Ou seja, buscar bons portais, buscar bons cursos, buscar bons materiais
onde eu possa estar continuamente ampliando os meus horizontes, ampliando as minhas capacidades de fazer aquilo que eu faço melhor, que é o quê? Dar aulas, é planejar, é fazer o que você gosta de fazer, tá? Então, outra coisa, ética e responsabilidade. Então, voltando novamente para esse contexto agora da docência online, então, muitos materiais eles estão na rede que possuem um dono, possuem um autor. Então, vai utilizar aquele material, cita, referencia, diz de onde você está utilizando, porque é muito fácil, por exemplo, baixar um vídeo do YouTube, cortar várias partes, emendar e criar um outro vídeo que, opa, não é seu, mas é a soma de um monte de outras partes. Então, se você fizer isso, primeiro, o autor autorizou fazer isso? Acho que até teve um webinário recentemente sobre isso, sobre direitos autorais. Se ele deu autorização para fazer, ótimo. Né? Se não, não podemos aí utilizar o material do outro sem citar, sem permissão. Tá? Então, ética e responsabilidade para tudo que você for fazer. O que mais? Trabalho em equipe e com flexibilidade. Então, trabalhar sozinho, você não é mais uma ilha, né? Não, nunca deveria ser. E sim, a capacidade de integrar, de ouvir o outro, de aprender com o outro, de partilhar os seus conhecimentos. Habilidades de pensamento, de articular tudo aquilo que você já aprendeu no passado e que pode hoje em dia somar para aquilo que você faz no presente. Competências digitais. Eu não sei mexer nos aplicativos. Bom, se eu não começar a mexer, realmente nunca vou saber. Então, nunca eu vou saber 100% de um aplicativo. Olha, eu ensino a fazer muitas coisas, mas vez ou outra o aluno diz, professor, o senhor já conhece essa função aqui? Eu disse, olha, nunca tinha visto, já tinha passado várias vezes por aqui, nunca tinha percebido essa função. Então, todo dia nós aprendemos também. Tá? E as ferramentas, elas não são estáticas, muito pelo contrário, elas são dinâmicas, estão constantemente mudando, ampliando, aumentando, mudando de cor, de forma, até para atrair mais a atenção das pessoas. Tá? E outra coisa que nós temos observado também é que o conhecimento, ele hoje, é imenso. Ou seja, temos aí muitas fontes de informação, temos muitos materiais disponíveis, e é preciso gerir todo esse conhecimento, toda essa informação, senão terminamos por ficar malucos. Não temos como acompanhar tudo o que sai sobre a nossa área, nem sobre aquilo que mais gostamos, porque o volume de produção de informações, ela é gigantesco. Então, se a gente pegar, por exemplo, coronavírus, tá? Essa temática aí que está tão em voga. Se eu quiser acompanhar todas as pesquisas que tem sobre coronavírus, eu não vou dar tempo. Porque enquanto eu estou lendo aqui um artigo, outros 10 artigos já estão sendo gerados. É como se a cada minuto que eu estou lendo aqui, 2, 3 trabalhos estivessem sendo publicados ao mesmo tempo. Então, é um volume de informações muito grande. Então, eu preciso aí, de certo, filtrar, analisar o que realmente eu quero e, a partir disso, iniciar o meu processo de construção, ou seja, o meu processo de aquisição de conhecimentos, tá? E aí, avançando para a temática central do nosso webinário de hoje, que são as metodologias ativas, o que são elas? São todas aquelas em que meu aluno, ele é o centro da atenção. Então, ele é que eu penso a atividade para a construção do conhecimento por parte dele, pela ação por parte dele, para que ele se sinta melhor possível, tá? Então, eu até peguei uma frase do Paulo Ronca, que diz assim, se o papel do professor é dar aulas, enquanto ele dá aula, o que o aluno faz? Né? O aluno faz o quê enquanto ele está dando aula? Tá? Então, isso serve para a gente refletir sobre a forma como nós trabalhamos. Então, se todas as minhas aulas são expositivas, dialogadas, o que meu aluno faz enquanto eu estou aqui tentando explicar? Só prestar atenção? Só uma figura passiva? Tá? Então, precisamos sempre de pensar em modelos em que, enquanto eu estou falando, ele está construindo algo. Ou, após a minha fala, logo em seguida, ele vai ter algo para colocar em prática. Então, teoria e prática se complementam. Eu não estou jamais fazendo apologia a esquecer a teoria, muito pelo contrário, ela é muito importante, tá? Então, através da teoria, conseguimos compreender a prática, através da prática, conseguimos também compreender melhor a teoria. Uma coisa complementa a outra, mas eu não posso ter um ensino apenas baseado num lado da laranja, ou seja, só na teoria, tá? Então, muitos professores dizem assim, mas como é que eu vou fazer prática se a minha disciplina é filosofia?
Bom, a prática, ela se dá, não é só indo para um ambiente externo. A prática, ela pode acontecer na sala de aula, através da discussão, através da construção conjunta de ideias, através de vários modelos em que eu vou falar alguns aqui para vocês hoje, tá? Então, as metodologias ativas, os modelos mais conhecidos e mais praticados nas instituições são os modelos de aula expositiva ou aula expositiva dialogada. Ou você vira para o quadro, fala que nem, né, e nem olha para a cara do aluno, ou você fala e às vezes puxa a conversa, pergunta alguma coisa. Então, esses são os modelos mais praticados. E aí alguém pode perguntar, mas por que são os modelos mais praticados? Ora, porque é muito mais fácil. Basta eu pegar aqui o meu livro, né, para estudar esse capítulo todo. Tem facilidade de leitura, ótimo. Vou montar esse slide, colocar esses tópicos, vou lá para frente e falo tudo que eu compreendi. Para quem estuda, para quem gosta de esquematizar o conhecimento, isso é muito fácil fazer, tá? Difícil é fazer metodologias ativas. Por quê? Porque eu tenho que me colocar no lugar do aluno, eu tenho que preparar material didático, eu tenho que planejar as situações, eu tenho que elaborar quizzes, eu tenho que fazer uma série de coisas. Professor, não quero nem prestar atenção nisso, porque só de só falar já estou me cansando. Ora, tudo que mais tem valor dá trabalho. Já citei isso em falo todas as minhas palestras. Tudo na vida dá trabalho. O que é fácil demais, as pessoas não valorizam, tá? Nem você. Uma aula fácil demais, algo que foi muito fácil de conseguir, você não valoriza. Agora, o que foi difícil, com certeza você vai valorizar. Ou seja, aquela turma que todo mundo diz que é terrível, na sua foi ótima, poxa, é um prazer de você ter conseguido resgatar aquelas pessoas para o conhecimento, para a aprendizagem. Então, pense nisso. Então, as metodologias ativas, o aluno é o personagem principal, ele é o responsável pelo processo de aprendizagem. Nem sempre é fácil a gente convencer, muita gente pode já estar ouvindo, mas aqueles alunos não coloque rótulos antes de as coisas acontecerem. A gente precisa, de fato, experimentar para que a gente possa dizer, olha, isso funciona, isso não funciona, com esse público eu tenho que trabalhar dessa maneira. Então, antes de fazer as coisas, eu não tenho como prever. Então, 50% da responsabilidade é minha, 50% da responsabilidade é do aluno, tá? Então, eu tenho que planejar e executar bem. E o aluno precisa entrar e apoiar a minha ideia, tá? Então, o objetivo desse modelo é incentivar que a nossa comunidade acadêmica desenvolva aí capacidade de absorção, aprendizado, da melhor forma possível, de maneira principalmente autônoma e participativa. Então, primeiro ele tem que aprender que a autonomia vai fazer bem para a sua vida acadêmica e ele precisa entender que ele precisa participar do processo para que tudo isso aconteça, para que todas essas vantagens seja aí, de fato, aderida à sua vida. Quais os benefícios aí das metodologias ativas? Bom, para a comunidade acadêmica, né, para a instituição de ensino, essas vantagens se refletem aí numa maior autonomia por parte dos alunos, ou seja, tudo que você planeja, tudo que você organiza, eles aderem, fazem um bom trabalho, eles desenvolvem aí mais confiança sobre aquilo que fazem, passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo, como um processo de pesquisa, busca, tá? Tornam-se aí aptos a resolver problemas e tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados pelo mercado. E ainda tornam-se protagonistas do seu aprendizado. Ou seja, eles sentem que o esforço individual, o esforço coletivo fez com que a aprendizagem fosse mais significativa. Para a instituição de ensino, os benefícios são o quê? Maior satisfação dos alunos com o ambiente de sala de aula, eles sentem que os resultados são sempre melhores, mais agradáveis, porque eles sentem que estão construindo o conhecimento, as coisas estão, de fato, acontecendo. Melhora a percepção do aluno com relação à instituição, já vi muitos alunos dizerem assim, eu quero estudar na instituição X, porque lá nós temos muito contato com a prática, nós temos muito contato com a realidade. Então, o aluno quer teoria, mas ele quer ter contato com a prática. Afinal de contas, as coisas mudaram. Então, aquilo que está se aprendendo na teoria, na escola, hoje, ela vai ser aplicada muito rapidamente no mercado de trabalho. Então, não adianta ficar só com os conceitos, eu preciso da prática, tá?
Então, acontece também o aumento da atração, captação e, principalmente, retenção de alunos. Geralmente, aquela instituição que tem muitos modelos práticos, ela dificilmente fica sem preencher uma turma. Ela rapidamente tem aí grande procura de alunos, tá? Então, por que aplicar metodologias ativas? Vou aplicar porque está na moda, está todo mundo falando. Bom, não é bem por aí, tá? Então, os alunos, eles precisam aprender e aprender da melhor forma possível. Então, nós aprendemos de várias maneiras, não só ouvindo, mas também questionando, experimentando. Então, aprendemos quando alguém mais experiente nos fala, quando descobrimos a partir do envolvimento direto com aquilo que está sendo trabalhado, quando formulamos perguntas. Eu sempre digo assim, no final da aula, alguma dúvida, alguma pergunta? E às vezes eu escuto silêncio. E aí eu fico preocupado. Por quê? Porque quando ninguém fala nada, significa que ninguém entendeu nada. Não é possível que você não tenha nenhuma dúvida. Porque se você aprendeu, se eu ensinei aquele conteúdo, eu disse, olha, venham para esse lado. Você não teve a curiosidade de saber, e se eu fosse para o outro lado? E se eu fosse para cima, e se eu fosse para baixo? Qual seria o resultado? Seria o mesmo? Tá? Então, quando você se questiona, significa que você está com curiosidade, que você quer aprender mais. Então, quando eu ministro uma aula, ou quando eu faço uma palestra, quando tem muitas perguntas, eu fico muito feliz, porque significa que uma sementinha ali foi plantada e ela está germinando, está brotando, e as pessoas querem saber mais. E as perguntas também me impulsionam a estudar mais. Porque cada vez que alguém me pergunta algo e eu sinto que ainda não sei muito bem isso, me obriga a estudar, buscar mais conhecimento. Então, também aprendemos muito pela experimentação. Então, se tudo que você ensinar, você disser onde se aplica, onde podemos usar isso aqui na prática, as pessoas vão se interessar mais e elas nunca vão dizer assim, não sei por que eu estudei tanta matemática se eu me tornei um profissional de letras, ou se eu me tornei um profissional da pedagogia. Bom, aí eu digo, você não usa matemática na sua vida? Não, professor, não uso, só trabalho com as palavras. Aí eu digo, você não atravessa a rua? Você não faz compras no supermercado? Então, ao atravessar a rua, você utiliza lógica. Ao fazer compras no supermercado, você utiliza os cálculos. Então, aquelas fórmulas todas que você estudou, foi para que você se tornasse uma pessoa com raciocínio mais rápido. E esse raciocínio, ele vai te habilitar para todas as áreas. Então, não diga que uma coisa não teve serventia. Ela sempre vai ter serventia. Mas ela não vai ser aplicada diretamente, às vezes, no teu exercício profissional diário. Então, a aprendizagem por meio da transmissão é importante, porém, questionamento, experimentação é uma maneira aí de ampliar, é uma maneira de ver as coisas mais profundamente. Então, a ênfase na palavra ativa precisa também ser associada à palavra reflexiva. Tá? Então, alguns teóricos, eles chamam metodologias ativas, metodologias criativas, metodologias reflexivas, porque em todas elas se incentiva com que o aluno pense. E pensar é algo que dá trabalho. Por quê? Porque ele só pensa se a pergunta não for direta. Se todas as minhas perguntas forem, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Não há pensamento. É só decoreba. Então, se a pessoa for muito boa de decorar, como eu tenho facilidade em decorar, poxa, eu vou tirar 10. Por quê? Porque gravei todo aquele quantitativo de texto. Agora a professora pergunta, aplique. Não vou saber. Por quê? Porque o conhecimento ele precisa ser algo em que eu guardo na minha mente e eu consigo aplicar em outras situações. Ou seja, eu consigo provar de fato que aprendi. Tá? E para isso é preciso pensar. Então, nossos alunos, eles são sujeitos curiosos, cada um tem sua habilidade, cada um tem sua inteligência, sua competência, mas ele só pode mostrar tudo isso se eu trouxer desafios, tá? E esses desafios, eles vão aí não só no sentido de escrever e prestar atenção, mas desenhar, compor músicas, descobrir mistérios, escrever, fazer experiências, partilhar saberes, colaborar, participar de atividades, dialogar e fazer milhões de coisas. Se eu quiser, eu posso ter uma atividade diferente em cada uma das minhas aulas. Como assim, professor? Primeira aula, aula expositiva dialogada. Segunda aula, visita de estudos. Terceira aula, na biblioteca. Quarta aula, no laboratório. Quinta aula, debate. Sexta aula, assistir filmes. Nossa,
Eu ia passar uma noite todinha aqui falando exemplos de possibilidades que a gente tem para aplicar na nossa sala de aula. Ah, professor, mas é tão mais fácil, né, da minha aula expositiva dialogada. Mas não é por aí. Se eu continuar nesse caminho, vai chegar uma hora em que ninguém vai mais querer assistir a minha aula, tá? Então, os teóricos têm sempre associado aí os nossos alunos à tecnologia. Então, vários autores, né, têm tentado compreender como que esses alunos lidam com essa tecnologia e como que tem sido o comportamento deles desde o aparecimento aí da internet, que impulsionou muito a utilização de computadores e dispositivos nas práticas pedagógicas. Então, o Tapscott veio aí em 96 falando de geração net, ou seja, os alunos conectados à internet. Então, eu sou dessa geração em que a internet era algo como refrigerante no passado, não se tomava todos os dias, era só em momentos especiais, porque era algo caro, algo que caía muito a internet, mas que era algo fantástico, maravilhoso, um mundo de possibilidades, né? Então, não tem nada a ver com o que nós temos hoje. E ainda hoje, muita gente reclama aí da conexão da internet. Eu digo, não sabem que era realmente no passado, tá? Então, o Prensky veio aí em 2001 com o conceito de nativos digitais, mas que logo ele chegou à conclusão que os nativos não existem, né? Que, na verdade, não tem essa diferenciação entre nativos e imigrantes. Então, ele apostava que bastava nascer rodeado de tecnologia, pronto, já sou nativo digital. Mas não é bem assim. Tem muitos nativos que não são verdadeiros nativos, são falsos nativos. Como assim, professor? Eles têm conexão, mas não são conectados. Opa, como assim? Tem um celular, está conectado à internet, mas vai para a fila do banco, mas faz compra física, realiza tudo de maneira presencial, tem medo da tecnologia. Eu não uso, professor, eles vão roubar meu dinheiro. Eu digo, você é muito rico, né? Porque o meu, quando cai, já vai para Semak, AM, essas coisas, e não sobra, né, para ladrão roubar. Então, se o seu você está com medo é porque tem muito guardado, né? Brincadeira, tá? Então, não existem nativos de verdade, né? Existem pessoas que utilizam a tecnologia para suas práticas diárias, para estudar, para trabalhar, e esses sim podem ser considerados nativos, independente deles terem nascido na geração, na era digital ou não, tá? Então, tem muitas pessoas que já têm uma certa idade que fazem um uso espetacular, e outros jovens que não têm rede social, que não têm aplicativo, que mal mexem no telefone, porque é obrigado mesmo. Mas essa realidade a gente está mudando. Por quê? Porque tudo está se convertendo para o formato digital. Não adianta ser resistente. Nós temos que fazer o seguinte: quando a gente não pode vencer o inimigo, a gente tem que se aliar a ele. Tá? Então, eu todo tempo tenho vivenciado isso. Muitos colegas não gostam da tecnologia, não gostam, e eu estou todo tempo insistindo. Olha, eu posso ajudar, olha, eu posso dar uma formação. Aí eu tenho até uma colega de departamento que diz assim, João, mas por que tu te sujeitas a isso? Por que tu fazes isso? Eu digo, porque eu sou resiliente. Eu vou insistir até que as pessoas vão dar o braço a torcer e eu estou aqui para colaborar, para ajudar. Tá? Então, acho que o caminho não é brigar, o caminho não é impor, o caminho é conquistar. Tá? E assim nós vamos avançar. Outras nomenclaturas, Reingold, ele vem com a geração polegar. Por quê? Porque os alunos gostam de estar aqui, ó, com o polegar no celular. Screenagers, aqueles que ficam aficionados com a tela do celular ou do computador. Homo sapiens, aqueles que ficam zapeando por muitos espaços. Estão aqui, mas eles estão conectados aqui no seu WhatsApp, eles estão assistindo ali uma coisa que está passando ali do outro lado. Esse comportamento também, para alguns colegas, isso é inaceitável. Como é que pode? Eu estou dando a minha aula e o aluno está no celular vendo o WhatsApp. Gente, o que é que tem? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele é de uma geração que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu não consigo. Eu digo, você é de outra geração. Ele é de uma geração que realmente consegue fazer. Então, eu já até fiz esse teste. Os alunos, mesmo que eu esteja dando aula, aqui e acolá, ele puxa o celular, olha. Às vezes ele puxou o celular, sabe para quê? Para fazer uma pesquisa, para entrar na internet, para confirmar aquilo que você acabou de dizer, ou para complementar uma informação que você acabou de passar, tá? Não tem problema nenhum.
E se ele descobrir uma coisa, ou falar uma coisa que não está muito certo o que eu disse, não tem problema, eu vou aprender com a informação que ele vai trazer. Temos que ser humildes para aprender. Somos eternos aprendentes, tá? Então, os superficiais, aqueles que não gostam de se aprofundar em nada, querem apenas o conceito, saber para que serve, mas não querem se aprofundar. São também chamados de pessoas panquecas, ou seja, o conhecimento é algo muito raso, muito fino. Então, nos aprofundando aqui mais sobre as metodologias ativas, foi feita uma pesquisa aí numa instituição de ensino em Brasília, em 2012, com 60 estudantes, tá, que passaram aí pela experiência das metodologias ativas na sua sala de aula. E sabe o que eles disseram? Tá? Entre os resultados que mais se destacaram, ou seja, aquelas habilidades que eles mais gostaram de ter desenvolvido, tá, foi a autonomia, que eles perceberam que se tornaram mais autônomos, através das atividades, das tarefas que você passou, ele foi capaz aí de desenvolver por si só muitos conhecimentos. O que mais? O trabalho em equipe. Trabalhar com o outro é fundamental. Já disse, você não é uma ilha. Apesar de nós termos esse nome, universidade, né, que deveria ser uma diversidade de conhecimentos, de trabalhar em colaboração, nós observamos muitas ilhas, pessoas que elas só querem aparecer sozinhas, fazer sozinhas, e esse comportamento é ruim. Juntos somos mais do que isolados, tá? Então, o trabalho em equipe, ele tem muito mais força. Olha, eu tenho conhecimento pedagógico, vou me juntar com você que tem um conhecimento de design, vou pegar alguém que tem um conhecimento tecnológico, outro que tem... Poxa, nós juntos somos imbatíveis, tá? Então, mais vale ter muitos com todos do que poucos sozinho. Pense nisso, né? Então, vamos incentivar esse trabalho em equipe, nessa troca. Já dizia Vygotsky que aprendemos mais e aprendemos melhor quando aprendemos com o outro. Então, as metodologias ativas, elas são todas pensadas para o trabalho em colaboração. Então, eu estou aqui num processo, mas eu estou junto, não estou preocupado em fazer a minha parte, mas eu faço a minha parte junto com os outros. E eu passo o que eu sei e aprendo o que o outro tem para me repassar. O que mais? Responsabilidade e empoderamento, se sentiram mais capazes. Então, apontam ainda que esse método possibilita o quê? Ser crítico reflexivo, pensar sobre o que está aprendendo, problematizar a sua prática, estimular o autoestudo, possibilitar construir conhecimento em equipe, ter uma visão do todo, né, holística, ter mais contato com a realidade, né, da prática profissional, e é fundamental nos dias de hoje. Então, essa pesquisa foi em 2012. Se fizéssemos agora, em 2020, ia dar praticamente os mesmos resultados e aposto que até números maiores, tá? Então, o ENAD, eu estava lendo uma reportagem sobre a capacidade de absorção dos conteúdos que são trabalhados. Então, aquele exame que é feito no final da graduação. Então, numa escala de 0 a 100, a média de aprendizagem dos alunos sobre os conteúdos que nós trabalhamos aí no ensino superior ficou entre 45% e 47%. Gente, sabe o que isso significa? Que menos da metade das informações que trabalhamos com os alunos em sala de aula, de fato, ficam na cabeça deles. Por que será que isso acontece? Será que é pela forma como nós trabalhamos? Ou seja, empoderamos tanto a teoria e deixamos a prática tão de lado, né? Será que os nossos alunos não estudam como deveriam? Será que se eu incentivasse mais atividades práticas, eles teriam a visão? Não sei. São N hipóteses aí que precisam ser trabalhadas, tá? Mas acredito que as metodologias ativas podem aí ajudar bastante, tá? Então, muitas instituições de ensino, públicas, privadas, estão aí investindo em salas de aulas diferenciadas, né? Com layouts que podem fazer com que essa atividade em colaboração se torne mais atrativa, mais agradável. Muitas delas exigem um mobiliário diferente. Nós sabemos que a nossa instituição não tem recursos financeiros para montar essas salas, tá? Então, vou mostrar para vocês essa sala da Universidade de Lisboa. Vocês vão ver que ela é uma sala muito bonita, que tem equipamentos muito interessantes, e vocês devem estar na mente aí que, tudo isso é muito caro, mas eu vou dizer para depois, no final, como que eles conseguiram o recurso para fazer essa sala.
Então, um dos cantos dessa sala tem aí 6 cadeiras, elas giram 360 graus e tem uma lousa interativa aí, onde o indivíduo pode conectar à internet, fazer exposições de conteúdos, dialogar. Tem outro canto da sala, que é um mobiliário com puffs, onde eles podem ali estar numa fase, por exemplo, de discussão de um projeto, ou planejamento para execução, ou um diálogo final antes de uma apresentação. Então, um mobiliário ali interessante para um trabalho colaborativo. Então, a maioria das salas, elas tentam quebrar aquela formalidade das cadeiras, de uma atrás da outra, e deixam as pessoas em um formato mais agradável, onde elas podem aí dialogar, conversar e aprender em conjunto, tá? Ali atrás tem uma caixa, né? Essa caixa tem o quê? Tablets, onde os alunos podem pegar também para consultar a internet, fazer pesquisas e uma série de outras atividades. Tem um outro canto que permite aí uma conexão à internet, onde é possível fazer videoconferência. Aí tem esse equipamento dessa câmera que ela está associada ao áudio. Então, na medida que alguém fala, a câmera automaticamente rotaciona para uma pessoa. Na hora que o outro fala, a câmera sozinha rotaciona para outro indivíduo. Equipamentos aqui que são fantásticos, não precisa ninguém manipular, ele é mesmo independente. Um outro layout, né, de um outro canto, que tem um computador com uma tela tátil, onde tudo que está sendo projetado aqui também pode ser manipulado por essa tela, e tem um scanner de objetos, tá? Que tudo que eu colocar aqui sobre essa base vai ser escaneado para o computador, e poderá também ser impresso numa impressora 3D. Então, é um espaço aí fantástico, que permite aí a construção do conhecimento de uma maneira bem prática. Então, imagina que tem uma célula, deve ter alguém da saúde aí nos assistindo. Imagina, trabalhar esse conteúdo tendo o objeto na sua mão. Então, um objeto aí abstrato em que eu posso torná-lo concreto. Então, a aprendizagem ela vai ser muito significativa, porque eu não vou só pintar ou ficar imaginando como é a célula, mas eu, de fato, vou ter a célula na minha mão. Então, todos esses equipamentos, ele custa dinheiro. E para a instituição pública, e no atual contexto, que está tudo sendo direcionado para o combate ao coronavírus, nós não teremos, de fato, esse recurso, tá? Então, como foi que a Universidade de Lisboa, sendo uma instituição pública, conseguiu? Alguns podem dizer, mas é uma instituição pública na Europa e nos Estados Unidos. Ela recebe as propinas, que é, de fato, o dinheiro da matrícula, né, do anuário do aluno. Mas não foi com esse dinheiro, não. Eles conseguiram esse recurso através de um negócio chamado parceria, né, diálogo. Então, a professora elaborou um projeto, foi na empresa Microsoft, e ela disse, olha, eu queria que vocês me doassem aí tantos computadores. Foi na Apple, olha, eu quero tantos tablets. Foi na loja de móveis, eu quero tantos sofás e tantas cadeiras. Poxa, que empresas boazinhas, né? Que deram todos esses recursos de graça, assim, sem nenhum recurso, né? Não foi assim. Foi na parceria, do tipo, olha, eu vou montar uma sala, essa sala vai ter essa estrutura. Para que ela tenha essa infraestrutura, é necessário que todos vocês colaborem. Se todos vocês colaborarem, vocês vão ter direito a acesso a essa sala durante uma semana por ano para realizar a capacitação dos funcionários ou para utilizar do jeito que vocês acharem mais conveniente. Opa, surgiu uma coisa bacana. As empresas, elas não precisam desses espaços para fazer capacitação de vez em quando? E elas fazem o quê? Elas alugam. Então, se eu posso doar 5 computadores para uma empresa, 5 computadores não vai fazer diferença nenhuma. Para o tanto de computadores que ela vende por dia e fabrica, não vai fazer diferença. Ela doa 5 e ganha um espaço que ela não vai precisar pagar para fazer capacitação. Então, pelo método do diálogo, do convencimento, às vezes a gente consegue muita coisa. Mas eu sei que tem muita gente que tem vergonha de pedir, né? Não tem vergonha de pedir, aliás, tem vergonha de pedir, mas não tem vergonha de outras coisas, infelizmente. Então, não quer pedir? Quer fazer um outro meio legal de conseguir uma sala dessa? Então, você pode aí, juntamente com mais 3 amigos, elaborar projetos de pesquisa para concorrer a editais. Por exemplo, tem um edital universal, que tem aí 60 mil, tá? Não vão me fazer perguntas do tipo, quando o dinheiro vai sair? Porque, infelizmente, estamos vivendo aí numa crise, mas
eu acredito que isso vai passar e que esse recurso vai chegar. Então, se 3 professores tiverem projetos voltados para a construção de salas inteligentes ou de pesquisas voltadas para esse aspecto, eu tenho certeza que com esse recurso dá para montar muitas salas, né? Então, esse material todo, depois da pesquisa, vai ficar todo disponibilizado para a universidade. Se você chegar para o doutor Natalino, reitor hoje, e disser assim, ganhamos um projeto, estamos aqui com recurso, o senhor concede para a gente um espaço para a gente montar nossa sala de aula inteligente, onde vários cursos vão poder ter acesso, gente, eu acho que ele vai buscar um espaço em qualquer lugar para montar essa sala, tá? Então, seria aí também um caminho. Então, ou a iniciativa privada apoiando a universidade para a pesquisa, ou o caminho aí das instituições voltadas ao fomento para montar uma sala dessa, tá? Então, são caminhos, possibilidades, tá bom? Então, antes de adentrar, só posso fazer metodologias ativas se eu tiver uma sala bonitona dessa, gente? Bom, não. Eu posso fazer numa sala convencional. Basta eu chegar um pouquinho mais cedo, organizar a minha sala em grupos, fazer uma consulta na sala para saber quem tem aí pelo menos um computador ou pelo menos um celular, para que aquele grupo fique com aquele suporte daquele dispositivo para consultar a internet. Então, gente, mesmo com pouca tecnologia, mesmo sem ter esse mobiliário maravilhoso, é possível fazer muita coisa. Até já vi em muitos eventos professores que não têm internet na sua escola, mas tem aí 2, 3 aparelhos celulares, só com isso eles já fazem muita coisa. Por quê? Porque no celular eu tenho câmera fotográfica, eu tenho gravador de vídeo, gravador de áudio, tem tantas coisas aqui que a internet é mais uma coisa. Então, é possível inovar, sim, com muita força de vontade, tá? Então, quais práticas de ensino-aprendizagem são mais comuns nas metodologias ativas, né? Então, nós temos aí muitos modelos que podemos aplicar, lembrando que todos eles primam por 2 coisas, né? Primeiro, trabalho em colaboração. Terceiro, reflexão sobre o que estamos aprendendo, o que estamos ensinando. Então, isso tudo eu preparo para o trabalho em grupo e para a reflexão sobre a aprendizagem. Então, que modelos que nós temos aí? Eu coloquei apenas alguns, porque nós temos aí uma infinidade de possibilidades. E no final vou até indicar um livro para vocês que tem aí mais de 40 formas de aplicar metodologias ativas. Então, eu vou de baixo para cima porque tem 2 aí que eu vou explorar com mais força, que é o sala de aula invertida e a aprendizagem baseada em projetos. Então, vamos de baixo para cima. Peer Instruction, que seria aí aprendizado por pares, né? Então, já comentei ali que aprendemos mais e aprendemos melhor quando aprendemos com o outro, tá? Então, é como se eu dividisse toda a minha turma em pares e esses alunos, um fosse responsável pelo aprendizado do outro, tá? E numa sala de aula, nós sabemos o quê? Que nós temos alguns, vou fazer aqui uma analogia, né? Alguns alunos estilo Barrichello e outros Rubinho. Ou seja, aqueles que estão muito à frente, eu estou falando, ele já entendeu tudo, já está dando exemplos de coisas que estão lá na frente, e temos aqueles outros alunos que demoram um pouco mais. Tem algum problema, gente, nisso? Não. Cada um tem seu ritmo de aprender, cada um tem a sua forma de aprender. Para uns, basta falar uma vez, para outros, eu preciso falar 2, 3 vezes, utilizar 2, 3 recursos. Não tem problema nenhum. Até os dedos das nossas mãos, ó, são iguais, porém diferentes, tá? Então, vamos viver com a diferença. Então, o que é bom nisso tudo? De identificar quem são esses que são mais ágeis, identificar aqueles que são mais devagar, um pouco mais lentos, e colocar um rápido para trabalhar com um que está mais devagar. Lembrando sempre que eu não estou querendo que o mais rápido faça o trabalho de quem está mais lento. Eu somente vou dar a nota quando eu sentir que o que está mais lento conseguiu aprender com o que está mais rápido. Então, essa é a lógica aí, né, dos trabalhos em equipe ou dos trabalhos em dupla, né? Então, TBL, Peer Instruction, são modelos para se trabalhar com duplas ou grupos, tá? Sempre focando nessa questão da colaboração, do trabalho em grupo, onde um ajuda o outro, tá? Então, esses modelos eu não vou explorar tanto, porque não é o foco aqui da nossa discussão. Vou discutir mais Flipped e projetos. Outra possibilidade, que é muito utilizada aí na medicina, na enfermagem, né, que é o método de casos, em que
eu trago uma situação clínica em que aquele indivíduo tem 2, 3 problemas e os alunos precisam se reunir para discutir e chegar a uma solução. Qual o melhor tratamento, qual o melhor medicamento, qual a melhor instrução para resolver esse caso. Pode ser dado também no direito e em vários outros cursos. Na verdade, eu dei esse exemplo porque é o que eu vejo muito sendo utilizado. Eu ministro muitos cursos aí de metodologias ativas e eu vejo que a maioria dos alunos que são professores já são da área de saúde, né? Então, tá de parabéns essa área por estar muito preocupada com esses modelos, enquanto que as outras, né, um ou outro se destaca em fazer, né? Mas queria ter mais adesão das outras áreas, tá? Aprendizagem baseada em jogos. O que seria isso? Muita gente confunde esse termo com gamificação. Gamificação é uma coisa, aprendizagem baseada em jogos é outra. É como se eu trouxesse jogos educativos para trabalhar em sala de aula. Isso é aprendizagem baseada em jogo. Então, todo jogo tem uma lógica, tem uma regra, tem um objetivo. Então, os alunos em grupo vão jogar aquele jogo que eu trouxe para a sala de aula, com o intuito de aprofundar os conhecimentos teóricos que tiveram sobre o assunto. Tá? Então, os jogos eles podem já estar prontos, eu trago para a sala de aula, como detetive, sei lá, jogo da vida, banco imobiliário, mas que todos têm uma lógica com o conteúdo que está sendo trabalhado, ou o que eu ainda acho melhor. Eu mesmo, professor, é que vou formular o jogo. Eu já fiz um curso para isso, onde a gente desenha um tabuleiro, estabelece as regras, estabelece cada uma das casas, compra dados, compra pinos e estabelece as regras do jogo. Cada quadradinho vai ter ali questões específicas do seu conteúdo, problemas que você elaborou. Poxa, é fantástico, né? Então, trabalhar nessa perspectiva. Mas, professor, e o que é essa gamificação? Qual a diferença desse modelo para esse que o senhor acabou de explicar? A gamificação ela é diferente. Ela é transformar a tua sala de aula num jogo. Então, os alunos serão personagens que vão ter que passar por fases, que vão ter que passar por desafios, que vão ter que cumprir prendas e que, no processo disso tudo, eles vão aprender. Tá? Então, a gamificação ela é sempre pensada, né, para múltiplos espaços, não só para a sala de aula, mas também pode ser aplicado em empresas, em outros contextos que não são jogos, tá? Então, os alunos gostam muito, por quê? Porque são competitivos. Então, todos nós somos competitivos. Então, quando a gente ganha, a gente quer ganhar mais. Quando a gente perde, opa, quero recuperar o que perdi. Então, se a competição é saudável, eles terminam aderindo e faz muito sucesso, tá? E agora, os 2 modelos que nós vamos trabalhar mais, que são Flipped Classroom e aprendizagem baseada em projetos. Então, vamos lá para o primeiro. Todos esses modelos que nós vimos, eles querem transformar essa aula chata numa aula divertida, interativa, prática, em que eu saio de lá, poxa, aprendi. Agora eu já sei colocar em prática. Quantas e quantas vezes os alunos saem da sala, poxa, eu vi toda essa teoria, agora não sei onde que isso vai ser aplicado, onde é que eu posso utilizar isso tudo? Né? Então, queremos transformar a nossa sala de aula. E lembrando que para que a gente possa transformar a nossa sala de aula, precisamos investir em estratégias e modelos para que os alunos possam falar muito daquilo que eles aprenderam, colocar em prática, fazer experiências, simular, ensinar o outro, dramatizar, ou seja, colocar em prática. Eu só consigo ensinar o que eu sei, eu só consigo falar daquilo que eu compreendi. Então, vamos investir em modelos sempre mais ativos, do que as práticas tradicionais, que é o quê? Ler um texto, escutar o professor falando horas, ver um filme e depois dizer, gostaram? Beleza, vamos passar para a próxima aula. Tá? Então, tudo o que se vai fazer precisa de discussão. Aí muita gente diz assim, mas professor, como é que eu vou passar um filme e vou ter discussão? É muito simples, eu posso passar o filme e logo em seguida eu peço que os alunos elenquem todos os temas abordados. Então, vamos pegar aqui aquele filme Escritores da Liberdade, que Ave Maria, trabalhado em quase todos os cursos, né? Então, ele pode ser trabalhado na didática, na sociologia, na história da educação, na filosofia, em qualquer disciplina, desde que você puxe o seu conteúdo ali para aquela história, que é muito envolvente, Escritores da Liberdade. Então, eu pedi que eles elencassem os temas. Violência, gangues, conflitos, sala de aula, didática. Opa, agora que vocês elencaram os temas, eu quero que vocês façam travessias temáticas. O que gangues tem a ver com
a sala de aula. O que a disputa de território tem a ver com didática? E aí eles vão cruzando os temas e aprendem muito mais. Eles vão saber que, por exemplo, o bullying se origina da violência e a violência doméstica pode ser também algo que incentiva o bullying na sala de aula. Então, eu coloco meu aluno para pensar, para discutir. Então, ele viu aquela história, ela tem a ver com o meu conteúdo, mas eu não fiquei só naquela caixinha do tema. Eu coloquei ele para pensar em todas as esferas que foram abordadas naquela história. E assim a discussão ela acontece de uma maneira muito mais rica ao assistir e verificar uma história. Tá? Então, tudo está na forma, tudo está em como você faz a coisa acontecer. Tá? Então, lembrando que os princípios das metodologias ativas são refletir, colaborar e ser o protagonista. Essas 3 etapas aí que são mais importantes. Então, eu disse para vocês que eu ia abordar 2 modelos de maneira mais forte, que a sala de aula invertida e aprendizagem por projetos. Então, vamos ver o que é essa sala de aula invertida, que muita gente acha que já faz, tá? Então, a sala de aula invertida, o Flipped Classroom, eu vou primeiro mostrar como foi que ela surgiu, depois eu volto aqui. Ela surgiu nos Estados Unidos, através desses 2 professores norte-americanos, um chama John Bergman e o outro chama Aaron Sams. Eles são professores de química, e eles começaram a observar o quê? Na educação básica, que os alunos que não frequentavam as aulas, eles, quando retornavam, sentiam muita dificuldade. Ou seja, não conseguiam acompanhar o conteúdo que foi trabalhado. E aí, como resolver esse problema? Eles começaram, então, antes de ministrar a aula, por exemplo, vou ministrar a aula amanhã. Eles começaram a gravar as aulas. Então, eles pegaram ali no PowerPoint, tem um botãozinho chamado apresentação de slides. E depois tem um botãozinho chamado gravar narração, tá? Isso, ó, em 1900 e lá vai pedrinhas, tá? E aí ele começou a gravar todo o áudio dos slides. Então, ele começou a gravar e fazer PowerPoints narrados e disponibilizar na internet. Então, o aluno que, porventura, não fosse à aula, ele baixava esse material, escutava a aula, acompanhava os conteúdos e, opa, quando ele chegava na sala de aula, já sei o conteúdo, pode continuar, porque eu já estudei em casa, tá? Então, eles gravavam de uma maneira interessante, motivante e faziam com que, de fato, o aluno tivesse motivação para aprender. Porque criar recursos educacionais dá um certo trabalho, né? Você precisa ter uma linguagem. Se eu pego aqui, nesse slide, e começo a gravar, a contabilidade é a ciência que estuda e controla, ninguém vai se interessar. Nem você, professor, quando for selecionar um vídeo para aprender, para estudar, não vai querer esse vídeo. Então, se coloca no lugar do outro. Então, tudo é preciso um amadurecimento, um aprendizado. Então, gravei a primeira vez, não ficou bom, ou ficou mais ou menos, no próximo, o que eu preciso melhorar, como que eu posso caprichar, e assim você vai melhorando cada vez mais essas suas aulas. Então, a partir desse momento, eles sentiram que os alunos, eles vinham mais preparados para a sala de aula. E com o passar do tempo, até aqueles alunos que frequentavam as disciplinas também começaram a assistir às aulas. Olha que curioso. E aí, quando eles começavam a dar as aulas, os alunos, isso daí eu já aprendi em casa, isso daí eu já estudei, eu já sei que só é isso, a resposta é tal. Aí ele, se vocês estão estudando em casa, então vamos aproveitar o momento de sala de aula de outra forma. Vamos utilizar atividades mais práticas. Então, aí eles criaram um modelo de sala de aula invertida. Então, ele recebeu esse nome por quê? O que geralmente a gente faz na sala de aula? Receber teoria. O que geralmente a gente faz em casa? Faz exercícios, trabalhos. Opa, vamos inverter esse processo. Em casa, você vai construir o conteúdo. Na sala de aula, você vai fazer as tarefas. Então, por isso, sala de aula invertida. Então, antes da aula, o professor já preparou o material para o aluno estudar e ele teve contato com esse conteúdo em casa. O tempo na sala de aula, ele vai usar para quê? Para aprofundar os conceitos, tirar dúvidas, realizar exercícios, tarefas, quizzes. Então, basicamente, o que é feito na sala de aula agora é executado em casa e o que tradicionalmente é feito em casa agora é realizado em sala de aula. Tá? Então, esse modelo é novo? Não. Surgiu em 1990, né, pelos esses 2 autores, e aí essa história toda que eu já contei para vocês, tá? Nos Estados Unidos. Com o passar do tempo, eles começaram também a disponibilizar as aulas no YouTube, e as aulas se tornaram um sucesso, e hoje eles são multimilionários por conta desse modelo que eles
criaram, socializaram e estão aí riquíssimos de tanto difundir aí no mundo afora. E aí, ficou só na escola? Não. O modelo também passou para as universidades. Muitas universidades nos Estados Unidos, na Europa, elas não têm chamada, gente, nas aulas teóricas. Só tem chamada no dia da prova. Então, o aluno ele só vai para a aula se ele quiser, se ele tiver interesse. Então, o que eles olhavam nas salas durante as aulas teóricas? Bom, uma adesão de 30%, 40% de presença. Com as aulas ativas, aumentou para 80% a participação dos alunos. Por quê? Porque os alunos se interessam por coisas novas, por coisas diferentes, por coisas que eles sentem maior aplicabilidade e, com isso, eles, de fato, aderiram. Então, na Universidade de Stanford, foi aplicado esse modelo invertido e a adesão foi muito grande. Então, uma experiência aí muito bem sucedida na Escola de Medicina. O que os professores falam sobre esse modelo? Então, eles falam que esse modelo é interessante, porque depois que a aula é passada, eles ficam com pouco tempo para praticar. Ao expor para um grupo, há alunos que não conseguem acompanhar. E o conteúdo que se repete em cada disciplina pode ser gravado e disponibilizado para que eles em casa possam ampliar cada vez mais o conhecimento. Então, os professores gostaram muito desse modelo, tá? Então, para que a sala de aula invertida funcione, ela precisa seguir essas três etapas. Antes, durante e depois, tá? Então, antes da aula, o aluno ele vai ler os conteúdos, se enriquecer de informações, estudar. Durante a aula, ele vai aplicar os conteúdos, os conceitos, os exercícios através de situações práticas que você vai elaborar. E depois da aula, você vai mandar testes, quizzes, para ele conferir se realmente a aprendizagem se fixou. Pode ser também uma tarefa de pesquisa, uma atividade em que ele vai produzir algo para confirmar que realmente aprendeu. E aí você pode estar dizendo, vou ter um trabalho danado e o aluno nem vai estudar em casa. Olha, se você preparou todo o material e na sala de aula não teve nenhuma atividade desafiadora, nenhum tipo de quiz, nenhum tipo de competição, nenhum tipo de atividade para ele colocar em prática, ele vai dizer, sempre que eu estudei isso em casa, está servindo para nada. Agora, se na aula de hoje ele não estudou em casa, aí chegou na sala de aula, aí tem os desafios, os quizzes, os jogos, e ele, poxa, não estudei nada, meus colegas estão todos participando e eu não estou fazendo nada. Não tem jeito, na próxima aula eu vou ter que estudar, porque eu não quero ficar para trás, eu não quero... Ele vai se sentir motivado para continuar, tá? Então, deixa eu passar aqui para um slide que eu quero. Só um minuto. É esse daqui. Então, vamos ver o passo a passo para vocês implementarem a sala de aula invertida na prática pedagógica de vocês, tá? Então, o primeiro passo seria a seleção dos textos, vídeos, fóruns, materiais que o aluno vai estudar. Então, não posso disponibilizar uma quantidade gigantesca de informação para ele absorver. Lembre-se, ele vai ter um dia para estudar, ou 2, até a minha próxima aula. Então, se eu passar esse material todo, não vai dar tempo dele absorver isso tudo, né? Então, se coloque no lugar dele. O que é mais prático para ele estudar, construir o conhecimento para resolver uma situação prática em sala de aula? Então, vou selecionar esse artigo aqui, que ele tem só 6 ou 8 páginas, aí eu vou passar um quiz para ele fazer em casa, depois eu vou pedir para ele assistir um vídeo e responder uma questão aberta também online. Então, dessa maneira, ele vai estudar, praticar, estudar, praticar. Lembre sempre dessa rotina. Estudo, prática, estudo, prática. Não pode ser só estudo. A tua mente não aguenta, gente, ficar 2, 3, 4, 5 horas só lendo. Tem que ter leitura, ação, leitura, ação. Então, esse é o planejamento. E nem todo material que foi planejado para o ensino presencial, ele é bom para o ensino online, ou seja, para o ensino remoto, em casa. Então, às vezes, o conteúdo é muito denso. Então, mais vale a pena você ter material seu, escrito com suas palavras, para você disponibilizar para os alunos. Então, eu sempre gosto de fazer isso. Eu sei que nem todo mundo é João Batista, nem todo mundo pensa como eu. Mas eu gosto sempre de escrever os meus textos para disponibilizar para os meus alunos. Então, vou trabalhar esse semestre com revisão sistemática. Então, eu vou construir uma revisão sistemática, vou publicar para ter material didático para o meu aluno, para ele saber exatamente como eu quero que ele
faça, tá? Não que eu não vou indicar livros e outros materiais, claro, porque eu não quero que ele tenha só a minha visão, ele tem que ter a visão de outras pessoas. Mas é sempre bom, ele gosta de ler uma coisa que foi escrita pelo seu professor, tá? É claro que isso tudo não vai surgir do dia para a noite, são anos e anos produzindo e fazendo para que a gente possa usar. Cada semestre você produz uma coisa, tá? Não estou querendo forçar ninguém a fazer muitas coisas. Então, estabeleça um roteiro de estudos, tá? Diversifique o material. Vou falar daqui a pouco sobre esse roteiro. Diversifique o material, texto, áudio, vídeo, animação, podcast, se coloque no lugar dele. Será que com isso aqui tudinho ele consegue aprender para na aula seguinte fazer atividade prática? Não exagere na quantidade. Se possível, grave os seus próprios vídeos. Então, existem várias possibilidades. Eu posso pegar o meu celular, gravar o meu vídeo e enviar. E aí você pode dizer, mas eu tenho vergonha, professor. Não precisa ter a sua imagem. Tem aplicativos em que a gente pode gravar só os slides com áudio, como aquilo que eu mostrei para vocês, aquele botão, né? Ou então, tem outros, como, por exemplo, LOOM, chama Loom, é um aplicativo, tá? Ou Screencastify. Os nomes são feios, mas as ferramentas são bonitas, tá? Então, elas permitem gravar a tela com a imagem ou sem a imagem, só o áudio, tá? Então, vamos falar sobre esse roteiro. Esse roteiro nada mais é do que uma sequência didática para o aluno estudar em casa. Então, é como se eu estivesse dando um passo a passo para ele construir o seu conhecimento na sua casa. Então, o primeiro passo, leia as instruções da semana. Você vai dizer o que ele vai ter que fazer. Segundo passo, leia o capítulo 3 do e-book. Quarto passo, veja o exemplo prático no e-book. Quinto passo, assista o vídeo. Sexto, resolva o exercício. Sétimo, leia o capítulo. Oitavo, resolva os exercícios. E assim por diante. Eu vou mesclando texto, atividade, vídeo. Texto, atividade, vídeo. Lembrando, teoria e prática. Teoria e prática. É o que eu quero que ele faça, não só em casa, mas também na sala de aula, tá? Então, não excluo uma coisa em função da outra. É sempre um balanceamento das duas coisas, do que pode ser feito, tá? Segundo passo, né? Então, o aluno pode rever o material caso tenha dificuldade de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema. Então, nós temos uma plataforma fantástica que a nossa universidade disponibiliza para a gente, chamada SIGA-A. Nem sempre utilizamos todos os recursos que ela tem, nem sempre damos aí um tempinho para explorar tudo que ela pode, tá? Então, ela permite lá um ambiente virtual maravilhoso, onde os materiais podem estar presentes, eu posso fazer quizzes, colocar plantão de dúvidas e uma série de outras coisas. Então, vamos explorar nosso ambiente, tá? Então, ofereça também outros caminhos. Lembra que eu falei daqueles alunos que são mais rápidos? Então, para aqueles que são mais rápidos, outros textos, outros materiais, outros vídeos, outras formas de ver o conteúdo. Professor, eu li esse texto. Se você não entendeu com esse texto, tem esse vídeo. Não entendeu com esse vídeo, tem outro texto de outra maneira, com mais imagens, com mais esquemas. Diversifique o material, tá? Então, áudio, vídeo. Ainda agora eu estava dando fazendo uma live sobre artigos científicos, né? Aí eu selecionei ali na minha biblioteca vários livros, básicos, intermediários, avançados. Eu disse, olha, esse é para o aluno que está começando, esse é para o que está no meio, esse é para o aluno que já é professor e quer um material mais especializado. Então, você que é professor, que estuda, que recebe materiais, que está se atualizando, sabe as melhores fontes, sabe os melhores vídeos, indique os melhores caminhos para os teus alunos, tá? Estudar é preciso, sempre, tá bom? Terceiro passo, em sala de aula. O que eu vou fazer em sala de aula? O professor João disse que eu já montei o material para ele estudar em casa, agora que projetos, que debates, que atividades que eu posso fazer, tá? Então, eu posso construir situação-problema para ele resolver, eu posso ter uma ficha de exercícios colaborativo para ele fazer, eu posso ter um projeto que ele vai desenvolver na sua sala de aula, eu posso ter N tarefas. Aí eu vou usar a minha criatividade para isso, tá? Então, não deixe os alunos soltos, sem assistência. Então, geralmente, a sala de aula invertida, quando não dá certo, 50% da culpa é do professor. Por quê? Porque ele planejou tudo, preparou os materiais, tá? E aí, chegou o momento da prática. O que o professor fez? Dividiu as equipes, colocou todo mundo para trabalhar e depois ele sentou na mesa e ficou no WhatsApp. Meu Deus, olha que coisa, olha que piada legal, olha que coisa. Não vai funcionar, gente. Não vai mesmo. Sabe por quê? Porque numa atividade ativa, quem tem que ser mais ativo? O aluno. O segundo mais ativo, o professor.
Você tem que ficar passando nas equipes, você tem que estimular, você tem que dar feedback, você tem que ser o mediador do processo. Se você sentar na sua mesa e ficar, ó, esperando as coisas acontecerem, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, agora não tem mais aula, o professor não dá mais aula, só a gente agora que pesquisa, que faz, que acontece, o professor não faz mais nada, né? É isso que ele vai fazer, e ele tem razão. Você também tem que fazer a sua parte, tá? Os outros 50% é o aluno. Se ele não ler, não estudar, vai avacalhar com tudo, não vai funcionar a parte prática, tá? Então, esteja vigilante, forneça feedback contínuo, observe quem está para trás, quem está na frente, tente humanizar, chame pelo nome das pessoas, reconheça, olha, fulano, você foi muito bom, humanize a sua sala de aula, quer seja presencial, quer seja virtual, eu consigo ver aqui o nome das pessoas, fulano, qual a sua opinião? Cicrano, o que você acha? Qual a sua... Estou humanizando. Tente entender as dificuldades individuais. Cada aluno, às vezes, tem uma dificuldade diferente. Tá? Então, tente compreender. Faça registros dos progressos para que você, no final, faça os comentários. Olha, fulano na atividade tal foi bom. Se não fizer esse registro, eu vou esquecer. Porque é tanta gente, tanto aluno, que não tem como eu saber. Tá? Então, diversifique as tarefas ativas em sala de aula. E prepare tarefas para realização em casa também, para que ele possa conferir se realmente aprendeu, tá? Então, vou passar isso aqui para a gente passar para as práticas. Vou mostrar aqui o que é possível, tá? Então, dentro da sala de aula, o que é possível fazer, tá? Então, uma ideia bem interessante é uma estratégia chamada rotação por estação, tá? Então, o que funciona? Vou colocar a imagem, depois eu volto naquele slide de novo. Então, eu vou dividir a minha sala de aula em 4 estações de trabalho. Meu Deus, já são 5 e 5, e o tempo está voando. Então, 4 estações de trabalho. Divido os meus alunos ali, e aí, cada estação de trabalho dessa, eu vou estabelecer uma tarefa diferente. Então, na estação 1, eu vou fazer uma atividade do tipo resolver um mistério. Na estação 2, vai ser um jogo, que ele vai ter os dados, vai ter os pinos, ele vai ter que jogar lá as casinhas e responder cada um dos desafios. Na estação 4, vou colocar um código QR, onde ele vai ter que fazer a leitura, ter um desafio, ele em grupo vai resolver esse desafio. E na última estação, ele vai ter que entrar no sistema online e responder a um quiz interativo. Então, percebam que cada estação eu tenho uma tarefa diferente, com uma possibilidade diferente, eu posso até em cada uma estabelecer uma habilidade. Oratória, escrita, raciocínio lógico, trabalho em colaboração, pode ser como você achar mais conveniente. O que é importante? Que uma das estações tenha tecnologia de alguma maneira. A minha escola não tem, não precisa. Não. O importante é ter aí, de fato, essa rotação. Cada estação vai levar 15 minutos para execução da tarefa. Então, a tarefa não pode ser complexa demais, nem fácil demais. Então, tem que medir mais ou menos um tempo de 15 minutos para que eles possam rotacionar nas 4 bases. Passou nas 4 bases primeiro, é a equipe campeã. Então, dessa maneira, né, eu vou fazer a chamada rotação por estação. Então, percebam que é uma atividade que eu uso em 45 minutos, 50, posso deixar mais um minuto para discussão final e análise, mas que foi a aula inteira de prática, o tempo passou e o aluno nem sentiu, de tanto que foi interessante para ele. Então, uma proposta híbrida, que tem tanto possibilidades conceituais, como atividades mais ligadas à tecnologia, né? Então, posso mesclar as duas coisas, os alunos são sempre desafiados a realizar tarefas de maneira colaborativa, em grupo, tá? Os docentes são organizados em grupos, cada um dos quais realiza ali as tarefas de acordo com o objetivo de cada uma das estações, ou da questão da aula. Eu posso utilizar atividades escritas, leitura, quizzes, o que eu quiser, desde que seja uma coisa bem organizada, para que ele chegue na estação, tenha lá um roteiro do que ele tem que fazer nos 15 minutos ali. Então, é importante valorizar esses momentos em que os alunos possam trabalhar de maneira colaborativa e também pode fazer, né, de maneira individual, mas eu não recomendo. Em grupo é que é mais interessante, tá? Então, primeiramente, o professor deve estabelecer um tema, conteúdo. Em seguida, preparar os materiais didáticos, textos, áudios, vídeos, capítulos, para que eles possam estudar. Na aula seguinte, o professor organiza o layout da sala de aula de maneira diferenciada, tá? Em grupos.
Por conseguinte, os grupos são divididos em 4, 5 elementos, o professor vai colocar um desafio em cada uma das estações e eles vão rotacionar ao longo da aula, lembrando que eles vão ter no máximo 15 minutos para fazer ou cumprir a tarefa. Só se ele não cumprir a tarefa completa, bom, vai ser avaliado o que eles foram capazes de fazer e vai ser dado uma nota parcial. Aquela equipe que tiver a maior nota, ou seja, conseguiu concluir todas as etapas de maneira completa, é a equipe campeã, tá? Então, a lógica dessa proposta é trazer atividades mais práticas, é envolver os alunos na aprendizagem, é usar tecnologia, é avaliar a capacidade do aluno de raciocinar rapidamente e criar estratégias para o aprendizado. É muito divertido, tá? Então, vou fazer isso em todas as aulas? Não. Comer arroz com feijão todo dia não é legal, tá? Então, isso é uma aula diferente. No outra aula, eu vou fazer outra coisa. Então, cada dia a gente vai fazendo uma coisa diferente. Tem muitas instituições vendendo aí o chamado ensino híbrido, tá? Ensino híbrido não é alguns dias de aula, outros dias em casa, tá? Não é isso. Ensino híbrido é mesclar tecnologia com metodologias ativas, com estratégias criativas na sala de aula, tá? Isso seria aí a hibridização, tá? Outra proposta também que a gente pode trabalhar em sala de aula é a aprendizagem baseada em projetos. Então, o que é um projeto, professor? É um planejamento para algo que eu vou desenvolver no futuro. Então, geralmente, a gente faz projeto para pesquisa, projeto de extensão, né? Então, eu vou fazer um projeto para que os meus alunos desenvolvam uma tarefa, né, em fases, tá? Então, como o nosso tempo já está bem apertado, eu vou já aqui para a imagem. Eu vou dividir em 5 fases. Essas fases, gente, elas não estão nos livros. Fui eu que estabeleci, né, com a minha prática. Claro que eu fui estudar um modelo e muitos dizem, olha, tem que ter planejamento, tem que ter... Mas exatamente não tem. Vai estar no artigo meu que vai sair agora na revista Inovação, tá? Então, eu estabeleci esses critérios. Então, a primeira fase que eu, João, chamo de conhecimento. Poderia ser fase de exploração, poderia ser fase de estudos, vocês é que vão delimitar. Mas é a primeira fase onde o aluno vai aprender, se apropriar dos conteúdos. Então, numa primeira aula, eu poderia trazer artigos, passar vídeos, fazer debates, discussões, fazer uma ampla discussão sobre os conteúdos a serem abordados. Numa segunda aula, já que eles já têm o conhecimento, agora eles vão para o planejamento. Ou seja, eu passei uma tarefa para eles fazerem e agora eles vão planejar como que vão fazer, quem que vai fazer o quê, como, quando, onde, com que materiais, com que recursos. Então, é o planejamento. Terceira aula, já estudaram, já planejaram, agora é hora de colocar a mão na massa, né? Então, é para fazer um vídeo, então eles vão começar a gravar, editar, colocar o conteúdo, estudar para melhorar o vídeo, execução. Quarta aula, avaliação. O produto já está praticamente concluído. Eles vão analisar agora os detalhes, o que precisa ser melhorado. Então, aula de avaliação. E a última aula seria de apresentação, ou seja, eles vão apresentar o produto para o professor. Pode ser um vídeo, pode ser um site, pode ser um cartaz, pode ser um folder, pode ser o que você quiser como produto final. Então, pense, passar de fase, cada aula como se fosse uma fase, onde eles vão desenvolver aí o resultado, o processo, o produto ou a resposta que você quer que ele desenvolva, tá? E aí, nesse processo todo, ele vai ter a capacidade de ler, discutir, persuadir, executar, ensinar. Olha quantas habilidades. Às vezes eu pergunto para o aluno, como que você estuda? Ele, professor, eu deito na cama e começo a ler o texto. Só a leitura. Às vezes não é a leitura que é o melhor método para você, é a escrita. Então, com essa atividade de projeto, você teve muito mais contato com o conteúdo. E eu aposto que ele, na quinta aula, vai ter muito conhecimento sobre o tema. Porque ele leu, discutiu, estudou, planejou, rabiscou, ensinou para o outro, teve contato com o conteúdo, de fato, tá? Então, é uma aprendizagem aí muito eficiente, a atividade baseada em projetos, tá? Então, em cada uma das etapas, os alunos vão construindo conhecimento, né? Então, é também chamado aí pelos teóricos de andamagem. É como se eu estivesse colocando um andame em cima do outro, ou seja, cada dia é uma fase nesse processo. Um dia eu estudo, no outro eu planejo, conheço, faço, avalio, apresento e aprendi.
Tá? Então, o envolvimento desses alunos ele é muito maior, é muito mais focado na prática, e a problemática presente deve ser algo real e envolvente na vida desses sujeitos, tá? Agora eu vou mostrar algumas metodologias que elas não precisam de tecnologia, tá? E elas podem ser realizadas tanto no presencial como no modelo online. Então, o primeiro delas é chamado de painel integrado. Então, seria também uma proposta interessante para aquela aula, a segunda aula, ou seja, a primeira aula de estudo em casa, a segunda aula de prática. Lembra da sala de aula invertida? A segunda aula que vai ser o momento de prática. Então, digamos que você já passou um texto para os alunos, e aconteceu o que aconteceu lá na sala da Adelina Moura, lá em Portugal, que os alunos não estudavam para o conteúdo. Tá? Mas é uma coisa que acontece só lá, eles não leem o texto. Aqui eles leem todos, tá? Mas digamos que acontecesse essa situação aqui. Então, como que eu poderia fazer para a leitura e a discussão do texto no momento aula, sem perder muito tempo? Poderia dividir esse texto em partes, parte 1, parte 2, parte 3. Divida a turma em equipes. Equipe 1, equipe 2, equipe 3. Conforme essa divisão, vou dar uma parte do texto para cada um deles. Chegou agora o segundo momento. Metade da aula já foi. Agora que eles já leram, já discutiram essa parte, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um papelzinho com o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, para cada um de cada equipe. Depois eu vou pedir que todos os alunos do número 1 se reúnam, todos os alunos do número 2 se reúnam, do 3, do 4, do 5 e do 6. O que eles vão fazer agora? Ensinar. No primeiro momento, eles foram alunos, aprenderam com o conteúdo. No segundo momento, eles vão ser professores. Ou seja, quem estudou essa primeira parte vai ensinar aqui. Quem estudou essa segunda parte vai ensinar aqui. Quem aprendeu a terceira parte vai ensinar aqui. Então, eu não tenho como ficar parado, porque eu sei que no segundo momento eu vou ser avaliado pela minha capacidade didática em explicar para os meus colegas a minha parte. E no final eles vão ter lido o texto inteiro, sendo que um se aprofundou mais numa parte e aprendeu as outras com os colegas. Então, é uma maneira aí de ventilar o texto de uma maneira bem rápida, chama-se painel integrado. Discussão circular. Posso também delimitar um tema, pedir que os alunos conversem lado a lado, e depois eu peço que eles se oponham, ou seja, quem está aqui vai ser contra quem está aqui. Então, vou ter que lançar um argumento negativo para ele me rebater com um argumento positivo. Ou eu posso pedir que o aluno daqui lance uma pergunta para o aluno que está na frente. Então, a criatividade é com você. O importante é que primeiro ele fale com o do lado, depois ele fale com o que está no seu lado oposto. É uma das possibilidades, tá? Lembrando que todos esses modelos podem ser adaptados por vocês. Brainstorming seria aí tempestade de ideias, em que eu lanço uma palavra, um conceito, e eu saio capturando aí todas as opiniões dos sujeitos. Isso com tecnologia é bem legal, tá? Grupo de verbalização, grupo de observação. Eu trago um texto, distribuo os alunos aqui num círculo e peço que eles discutam o texto. Quem está aqui do lado de fora vai fazer a relatoria, ou seja, vai comentar tudo que os alunos estão discutindo aqui no centro. Depois, esses que estão aqui de fora vêm para dentro, e os que estão dentro vêm para fora, e vão fazer a mesma coisa, só que eles vão discutir outro texto, tá? Outra vertente, outro conteúdo. E assim eles vão ter a oportunidade de discutir, relatar e discutir na mesma aula. Então, no final da aula, você recebe o material que foi produzido por cada um dos alunos. Júri simulado, é muito interessante aí, é muito aplicado aí na área do direito. Geralmente temas polêmicos, né, que servem para julgamento, onde eu tenho advogado de acusação, advogado de defesa, o culpado, a plateia, os jurados aí que vão discutir, debater um tema até se esgotar as possibilidades e no final verificar sempre o lado positivo e o lado negativo do aspecto que está sendo julgado, tá? Entrevista planejada, quando você traz aí um profissional da área, bem-sucedido, geralmente, e aí a grande maioria dos alunos serão a plateia, que farão perguntas, os entrevistadores vão filtrar essas perguntas para dirigir ao entrevistado. Então, um momento aí riquíssimo de prática, onde os alunos podem aí ter a oportunidade de perguntar coisas que eles têm curiosidade. Geralmente, eu trago aí profissionais bem-sucedidos dentro da área de formação deles, mas que foram para outros caminhos e mostrar que a profissão permite outras coisas para além aquilo que é convencional, tá? Dramatização é muito interessante, não é
para fazer isso assim. Eu dou o tema, a dramatização vai ser na próxima aula. Não, sabe por quê? Porque senão eles vão achar que é para decorar. Aí eles vão chegar lá na frente e blá, 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 blá. Fica chato, insuportável, tá? Então, a dramatização é o seguinte, você chega, avisa que vai fazer a dramatização na aula anterior, mas não dá nenhum material para eles, tá? E aí, no dia, você já chega com os scripts montados dos personagens, eles vão ter ali um pequeno momento para discutir e tal, e é vivência, é coisa real, né? Pode ser uma venda, pode ser uma negociação, uma persuasão, e sempre trabalhando com o conteúdo que está sendo discutido no momento, tá? Então, essa dramatização, ela pode acontecer tanto presencial como remota. Esse modelo BIM que eu mostrei para vocês, ó, o painel integrado, ele também pode acontecer de maneira remota. Todos os alunos agora têm acesso ao Google Meet, pode criar uma sala e pode discutir sobre seus temas. Então, o que você pode fazer? Pedir que eles saiam da sala, criem uma sala pessoal para eles, faça a discussão, depois voltem para a sala maior para relatar o que eles aprenderam. Então, online também é possível fazer muitas coisas, tá? Brainstorming, mesma coisa, eu posso ter um aplicativo, né, como o Mentimeter, vou mostrar daqui a pouco, onde a própria ferramenta já vai capturando essas palavras dos alunos e elas vão aparecendo na tela e é fantástico, tá? E vamos às ferramentas, né? Então, ferramentas para criação de quizzes, né? O Kahoot.com permite com que você possa criar quizzes. O que é um quiz, professor? É uma atividade, perguntas e respostas, onde eu entro nesse endereço, crio a minha conta, tá? E logo em seguida eu já começo a elaborar as minhas perguntas. Vou fazer aqui o cabeçalho do meu questionário e aí vou estabelecer as perguntas, tá? Então, eu coloquei aqui quem descobriu o Brasil, 4 opções de resposta, indico qual a opção correta, e aí ele vai guardando todas essas perguntas. Eu posso elaborar quantas perguntas eu quiser. Logo em seguida, o que vai acontecer? Eu clico sobre o quiz, e aí os alunos terão a oportunidade de jogar essa pergunta essas perguntas que eu acabei de criar. Então, pode ser cada um no seu dispositivo, ou pode ser em equipe, tá? Então, com a pandemia, essa ferramenta criou 2 possibilidades, tá? O modelo aí para que eu, professor, possa conduzir o teste, ou o modelo em que o aluno recebe o link e ele mesmo responde sem a minha condução, tá? Então, tem essas 2 possibilidades que são interessantes. E aí você vai estabelecer um dia e hora para que esse quiz ele não esteja mais disponível, tá? E aí, você também pode embaralhar a ordem das questões, a ordem das respostas, caso você vá aplicar esse quiz em outras turmas, para que uma turma não passe o gabarito para outra, tá? E aí, qual é a lógica? Todos os alunos entram no endereço kahoot.it, digitam esse código, e logo em seguida o nome deles vai começar a aparecer aqui. Maria, José, João, Antônio. Quando todo mundo estiver na sala, o professor clica em Start. O aluno vai colocar o código, introduzir o seu nome, né? E aí as perguntas vão aparecendo e as opções de resposta, o aluno vai no seu celular marcar qual a opção correspondente. Então, por exemplo, aqui, ó, qual a capital do Brasil? A resposta seria Brasília, então o símbolo, ele vem aqui, ó, e marca o símbolo correspondente. Se ele marcar correto e mais rápido, ele consegue ganhar mais pontos. Se ele marcar errado, vem aqui dizendo que ele não acertou, 0 pontos. Então, esse trabalha com a lógica da rapidez e do acerto, tá? E assim você pode dinamizar jogos, quizzes, de uma maneira bem rápida. No final, ele gera aí um Excel com a planilha com todos os alunos, quem que acertou, quem que errou, percentual da turma. E é bem bacana porque você pode medir se os alunos estão aprendendo ou não através da resposta aí desses quizzes, tá? Outro aplicativo bacana para implementar isso chama-se Quizzes, tá? Então, quizzes.com é também um aplicativo legal, permite aí ao professor criar testes interativos, tá? E aí, esses quizzes, eles podem ser etapas de momentos da metodologia ativa presencial. Por exemplo, você deu um conteúdo para ele estudar em casa, quando ele chegou em sala de aula, a primeira atividade vai ser um quiz, questionário para testar os conhecimentos. A segunda parte da aula vai ser uma atividade de projetos, ou vai ser uma rotação por estação. Isso tudo vai depender do quantitativo de horas que você tem. Eu me lembro que eu sempre selecionava disciplinas que eram um dia todo. Então, imagina, eu entrava 2 horas da tarde, saía 5h30. Então, imagina, isso tudo só aula, 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 aula. Que cansativo, não é? Então, por que não?
atividade de projetos, quizzes, jogos, filmes. Nossa, a aula passa, os alunos, professor, já são 6 horas, eu quero mais, né? Por quê? Porque eles estão engajados, estão motivados, eles não queriam nem fazer intervalo. Eu que disse, gente, eu vou morrer de fome, preciso beber água, né? Mas eles queriam mais e mais, né? Então, os alunos gostam desses modelos, tá bom? Então, o Quizzes, ele também cria perguntas e respostas, tá? Então, você pode aqui, ó, elaborar perguntas, vou chegar direto na página, tá? Create new questions. Você pode criar novas perguntas, colocar as opções de resposta, estabelecer o que você quer, pode colocar figuras, áudios. Todos esses quizzes permitem também a introdução de fórmulas matemáticas, para quem é aí da engenharia, da matemática, tá? Ou símbolos também, da filosofia, psicologia. Pode colocar várias possibilidades aqui para a criação da pergunta, tá? E aí, é sempre aquela lógica. O aluno recebe o código, vai responder. Ou você controla live game, ou então homework ele recebe para fazer na casa dele, sem a necessidade de você estar ali ensinando, tá? E aí, você estabelece um dia, hora que você quer que ele responda até aquele dia, até aquela hora. Passou disso aí, não tem mais como responder. E aí, aqui no Quizzes, ele tem que acessar o endereço, colocar o código, logo em seguida o seu nome, tá? Outra possibilidade legal também na sala de aula, né, na metodologia ativa, é a criação de QR Codes. O que são esses códigos? Tá? São aí códigos que me levam a determinado site ou a determinado endereço, vídeo, áudio. Né? Então, se eu for aqui nesse site, br.qrcodegenerator.com, eu vou dizer assim, olha, eu quero criar um QR Code de um vídeo. Então, você vai lá no YouTube, copia o vídeo, cola e pede para gerar o código. E aí você pode baixar o código e colar em qualquer lugar. Para que eu vou usar isso na educação? Né? Então, eles podem estar aí em exercícios, em capítulos de livros, em artigos científicos. Então, já vi até um código QR numa dissertação de mestrado. Olha que curioso. Tinha lá a parte da pesquisa, e aí ela gravou um vídeo da sua prática lá com os alunos. Então, tinha um QR Code ao lado do capítulo. Eu fazia a leitura e era direcionado para o vídeo da professora, fazendo a interação. Olha que coisa fantástica. Tem o conteúdo, tem a análise, tem o vídeo que eu posso comprovar de fato que a pesquisa foi feita, tá? Então, eu posso usar o código QR para complementar os conteúdos de uma atividade. Ou seja, eu passei várias perguntas e cada pergunta eu coloquei um código QR indicando o quê? Um material adicional que ele pode ler e estudar. Ah, mas já tem o endereço. O endereço, às vezes, é gigantesco. O código QR é desse tamaninho. E outra, pelo fato de ter o código, ele vai ficar curioso para saber o que é. Então, ele vai ler para ver o que o professor colocou por detrás desse código. Tá? Então, pode ter uma tarefa, pode ter um vídeo, pode ter um desafio, pode ter o que quiser. Eu já vi também algumas instituições colocarem gincanas dentro da instituição com o código QR. Cada código tem um desafio, cada desafio leva a outra sala, que lá tem outro código, e assim, quem chegar na sala premiada é o primeiro aluno que vai ser, de fato, o campeão, que vai ganhar a nota máxima, tá? Então, poderia ser isso. Olha aqui nesse exemplo, tem um exercício, tem um código, faz a leitura, e aí acessa a um texto que ajuda aí a compreender melhor a tarefa, tá? Recomendações de leitura. Deixa aí para vocês esse livro, Apps para Dispositivos Móveis. Até já falei no outro webinário, tem aí vários aplicativos interessantes para o professor utilizar na sua sala de aula. Tá? E conclusões. Não existe, gente, um modelo ideal para a educação. O modelo é você que vai fazer. Como assim? Vou pegar um pouquinho da sala de aula invertida, um pouquinho da atividade de projetos, um pouquinho de jogos, um pouquinho daquilo outro, e vou utilizar na minha sala. O modelo mais interessante é aquele em que o aluno aprende, em que o aluno, de fato, se torna uma pessoa autônoma, que é capaz de dar respostas interessantes, produzir coisas, de fato, marcantes, entendeu? Então, isso é 50% você, 50% a colaboração dos alunos. Quando eles sentem que o professor está empenhado, está preocupado, que traz coisas, de fato, boas para eles, eles colaboram, participam e é muito interessante, tá? Então, as experiências de aprendizagem que nós podemos chamar de modernas, elas incluem aprendizagem por pesquisa. Então, estou sempre incentivando os alunos a coletarem dados, analisarem dados, criarem seus artigos, né? Fazerem produções acadêmicas, criar projetos, resolver projetos, criar desafios, resolver desafios.
Então, tanto você pode trabalhar na perspectiva de fazer o desafio, como pedir que eles façam os desafios, tá? Por estudo de fenômenos, de maneira personalizada. Então, você que é o responsável aí por muita coisa, tá? Então, eu sempre digo que as metodologias ativas, elas não são bem-sucedidas. Quem é bem-sucedido é o professor, ele é que é a figura aí que vai fazer acontecer, tá? Então, a adoção de tecnologia, por mais que eu seja apaixonado por esse tema, acho que é fantástica aí a implementação, olha, nem sempre ela dá certo. Ela não é solução para os problemas da educação. Até porque, para ela dar um pouquinho certo, tem que ter muitas coisas por detrás. Eu preciso estar motivado, eu preciso planejar, eu preciso integrar e não só usar, eu preciso usar em sintonia com a realidade, né? Ou seja, eu tenho que estar preocupado com o futuro. Tudo isso precisa estar em harmonia, para que no fundo as pessoas, poxa, essa tecnologia foi muito boa, me fez aprender mais. Se for só usar por usar, vai ser que muitos colegas, isso aí não presta, isso aí não funciona, né? Então, preciso todo um planejamento, um estudo por detrás. Então, tem aqui alguns livros interessantes, como A Sala de Aula Invertida, do John Bergman e Aaron Sands, O Ensino Híbrido. Essa coleção aqui, chamada Desafios da Educação, seria muito bom que todos os professores tivessem aí a coleção completa, porque são livros fantásticos. Esse daqui, ó, Sala de Aula Inovadora, meu Jesus, é excelente. Tem um capítulo teórico e os outros são só estratégias, sequências didáticas prontinhas, só para você aplicar na sua sala de aula. Maravilhoso, então recomendo de fato a aquisição. E ele tem tanto em formato físico como e-book. Se você entrar no site, vai poder comprar o e-book dele, né? Esse aqui também muito bom, da Lilian Bassic, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, também excelente, tá? Esse que saiu esse ano, Metodologias Ativas no Ensino Superior, é bem fininho, tá? Aprendizagem Invertida para resolver o problema do dever de casa, tá? Então, visitem a editora Penso, coleção Desafios da Educação, vocês vão ver que são livros muito bons, tá? A Aprendizagem Invertida no Ensino Superior, Aula Nota 10, são livros aí que, de fato, eu recomendo. De 20 a 29 de outubro de 2020, nós vamos ter aí um evento que nós já estamos aí na 5ª edição, eu organizo esse evento todos os anos, tá? É o SNTDE, para quem já ouviu falar, né? Então, é o Simpósio Nacional, Internacional e 5º Nacional de Tecnologias Digitais na Educação. Esse ano tem como tema Leitura Escrita no Mundo Digital, mas não quer dizer que nós vamos aceitar artigos só sobre esse tema, que vamos falar só sobre esse tema. Não. Esse é o tema central. Vamos ter palestras aí interessantes sobre o assunto específico. Mas qualquer trabalho que envolva tecnologias na educação está valendo e pode ser apresentado no Congresso, desde que aprovado aí pela comissão científica, tá? Então, as inscrições já estão abertas, submissão de trabalhos também, até o dia 31 de agosto. Então, vocês que já implementaram alguma coisa, ou que vão implementar até agosto, que tem tempo ainda de escrever um artigo, um resumo, podem submeter. É uma experiência interessante. Vão ser 2 semanas de congresso, mais de 30 palestrantes, com palestras de manhã e de tarde, apresentação de trabalhos, mini cursos e muito mais. Eu recomendo aí que vocês façam a formação. Então, aqui, ó, doit.com.br/SNTDE2020, tá? Então, esse material que eu apresentei para vocês é só um extrato de uma formação que está tendo, né, o workshop de metodologias ativas e tecnologias educacionais. Nós temos 2 turmas e vão ser 1 semana. Então, nós vamos trabalhar de uma maneira bem mais lenta e com muito mais outros modelos e outros aplicativos. E cada um desses modelos ativos que eu mostrei para vocês, ele tem uma ficha de planejamento detalhada para vocês construírem a aula de vocês. Então, nessa formação mais detalhada, vocês podem fazer, tá? Inclusive, começa amanhã, a primeira turma, né? Aqui, que vai ser de 9 a 16, 1h30 todos os dias, e mais atividades para vocês fazerem em casa, tá? E tem a turma do final de semana. Quem não pode fazer à noite, pode fazer também em 2 sábados consecutivos, 20 e 27. Essa daqui vai poder fazer inscrição até o dia 19. Se não estiverem podendo fazer inscrição agora, estou muito atarefado, não posso agora, a Fundação Sousandra, em parceria comigo também, vai oferecer uma turma em julho. As inscrições também já estão abertas lá para a turma de julho, se quiserem também se capacitar, tá? São propostas.